Boa tarde, alunos do sexto ano A e B. Vamos dar início nesta semana. Boa tarde. Mais uma rodada de aulas, mais um conteúdo para ser trabalhado nesta semana. E na verdade é a continuação do conteúdo MMC. Como vocês já estudaram nas aulas anteriores aí sobre os múltiplos dos números, e vocês também aprenderam a calcular o mínimo múltiplo comum dos números. E hoje vocês vão ter uma aula para aprender como que calculamos um problema envolvendo o MMC. Então, como vocês já estão percebendo, já apareceu aí o problema, um problema onde fala assim: 3 viajantes seguiram hoje para Lago da Pedra. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias. O segundo, de 15 em 15 dias. E o mais velho, de 20 em 20 dias. Daqui a quantos dias viajarão juntos? Novamente. Então, o problema quer saber o seguinte: são 3 pessoas, 3 viajantes, e eles fazem uma viagem para Lago da Pedra, saindo de Lagoa Grande para Lago da Pedra. Um desses viajantes, eles viajam de 12 em 12 dias, ou seja, de 12 em 12 dias esse viajante ele viaja, e o outro faz essa mesma viagem de Lagoa Grande a Lago da Pedra de 15 em 15 dias. E o mais velho faz esse mesmo percurso de 20 em 20 dias. Então o problema quer saber se os dois saírem hoje de Lagoa Grande para Lago da Pedra juntos, sendo que cada um faz essa viagem, um faz em 12 dias, outro faz em 15 dias e o mais velho faz de 20 em 20 dias. Então, se essas 3 pessoas fazem esse percurso hoje, daqui a quantos dias eles vão viajar juntos novamente? Eis o problema. Agora vamos para a nossa solução. O primeiro passo que nós temos que fazer é ver no problema quais são os números que estão repetindo. Como nós estamos percebendo, nós temos aí o número repetindo, que é o 12, é o 15 e é o 20. Então, se nós estamos vendo que existem 3 números que estão se repetindo, é o 12, que é de 12 em 12, é o 15, que é de 15 em 15, e o 20, que é de 20 em 20. Então a solução é descobrir quais são os múltiplos desses 3 números. E aí foi colocado aqui o primeiro múltiplo desse número 12. Quais são os primeiros múltiplos de 12? O interessante é que você vá começando a fazer do menor número entre os 3. Qual é o menor número entre esses 3? É o 12. Então faz com o 12, coloca vários múltiplos de 12. Nesse caso eu coloquei o 0, o 12, no 24, o 36, o 48, o 60, o 72, o 84, o 96, 108, 120. Ou seja, eu coloquei quantos múltiplos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 múltiplos. Então, nós vamos agora fazer os múltiplos do próximo número. Quem são os múltiplos de 15? Vamos colocar os múltiplos de 15 até que se repita um múltiplo de 12. Então, vamos colocar quem são os múltiplos de 15. É o 0, é o 15, o 30, 45, o 60, o 75, o 90, 105, 130 e 45.
Como nós estamos percebendo, já existe aqui um número que está se repetindo, o menor, diferente de zero. Nós não podemos considerar o zero como o menor múltiplo comum. Então, se a gente for observar, existe aqui um número que já está se repetindo, tanto no 12 quanto no 15. Então, observam que o 12, 24, 36 não está aparecendo aqui, mas o primeiro que está aparecendo é o 60. Então, vamos ver se esse 60 vai aparecer nos múltiplos de 20, desde que ele seja um menor. Vamos ver aqui, quem são os múltiplos de 20? Olha só, é o 0, é o 20, é o 40, e olha só quem apareceu, 60. Então, se a gente for observar, o 60, ele apareceu tanto nos múltiplos de 12, quanto nos múltiplos de 15, e quanto também nos múltiplos de 20. Mas por que ele vai ser o menor múltiplo comum? É porque ele é o menor número que está repetindo entre os múltiplos de 12, os múltiplos de 15 e os múltiplos de 20. Desta maneira nós encontramos a resposta. O problema está perguntando, daqui a quantos dias viajarão juntos novamente? Então, a resposta é, os viajantes viajarão juntos novamente daqui a 60 dias. Essa é uma forma de você descobrir, realizar a solução de um problema aonde você vai usar o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre 2 ou 3 ou 4 números. Nesse caso, você descobriu aqui o menor múltiplo comum entre 12, 15 e 20, e nós achamos o 60. Essa forma de achar o menor múltiplo comum é através do processo de múltiplos. Mas existe também o outro processo que é realizado pela fatoração. Então, nós temos aqui um novo exemplo, só que dessa vez nós vamos encontrar a resposta utilizando o processo da fatoração. E esse processo da fatoração, vocês também já estudaram na aula anterior. Então, nós temos aqui o exemplo 2. O exemplo 2 diz a seguinte descrição: no alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por segundo e a segunda pisca 10 vezes por segundo. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Ou seja, o que está querendo dizer o problema? Que existe uma torre de uma emissora de televisão e nesta torre existem duas luzes. Essas luzes elas ficam piscando, só que de uma forma de tempo diferente. Tem uma luz que pisca de 15 em 15 segundos, de 15 vezes por segundo. E a outra luz, ela fica piscando 10 vezes por segundo. Isso quer dizer que elas não piscam juntas ao mesmo tempo, por um determinado de tempo. Aí o problema diz, se caso elas vierem a piscar juntas em algum momento, quanto tempo depois que elas vão piscar juntas novamente? Ou seja, elas estão piscando em tempos diferentes, mas vai chegar um momento que elas vão coincidir e piscar juntas um momento, um segundo. Então, vamos ver quanto tempo que ela vai piscar novamente juntas. Então, nós temos aqui a solução. Qual é a solução? Nós temos aqui dois números no problema. Quais são esses dois números? É o 15 e é o 10. Então, resolução. Vamos encontrar o MMC
pelo processo da fatoração 15 e 10. Vamos descobrir aqui. Por esse processo da fatoração, nós vamos buscar um número que divide esses dois números aqui. Nós temos o 15 e temos o 10. É sempre bom seguir a sequência dos números primos. Quem é a sequência dos números primos? É o 2, é o 3, é o 5, é o 7, depois tem o 11 e assim por diante. Então nós vamos seguir com 2. Existe desses dois números algum deles que pode ser dividido pelo 2? Aí você lembra do processo da regra da divisibilidade. A regra da divisibilidade diz que um número ele é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Existe algum número que pode ser dividido por 2 aqui? Sim, quem é? É o 10. Então, se existe um número que pode ser dividido por 2, então vamos colocar o 2 aqui já onde ele apareceu. O 15 pode ser dividido por 2? Não pode, então vou repetir o 15. O 10, ele pode ser dividido por 2, porque ele termina em 0. E a regra da divisibilidade diz que se o número terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele pode ser dividido por 2. Então, quanto que dá 10 dividido por 2? 5. Pronto. Agora eu vou continuar o processo da fatoração. Aí eu faço a pergunta. Desses dois números que surgiu agora, o 15 e o 5, eles ainda podem ser divididos por 2? Não pode, porque os dois terminam em 5. Então, o próximo número da sequência é o 3. Tem algum número aqui que pode ser dividido pelo 3? Temos. Quem é? É o 15. Então, vamos colocar logo aqui o 3. O 3 chegou. Então, qual é a divisão entre 15 e 3? 15 dividido para 3 vai dar 5. Esse 5 que está sobrando aí, ele pode ser dividido pelo 3? Não pode. Então vamos fazer o que com ele? Vamos repetir. Nós temos agora 5 e 5. 5 ainda pode ser dividido por 3? Não pode, aqui não tem nenhum número que pode ser dividido por 3. Então qual o próximo número da nossa sequência? É o 5. Existe aqui algum número que pode ser dividido por 5? Pode, o próprio 5. Então vamos colocar o 5. E aí vem a pergunta. 5 dividido para 5 dá 1. O outro 5 dividido para 5 também dá 1. Pronto. Então quando nós chegamos aqui embaixo, que encontramos esses dois 1s, aqui esses 1s, isso significa dizer que nós encerramos o nosso processo da fatoração. Agora nós precisamos encontrar o resultado. E o resultado nós precisamos multiplicar o 2 vezes 3 vezes 5. Está aqui o processo. 2 vezes 3 vezes 5. Encontramos quem? O 30. Isso quer dizer que através do processo da separação da fatoração nós encontramos a solução desse problema. Então, o problema tem como resposta 30 segundos as luzes piscarão juntas novamente, ou seja, simultaneamente. Então, quando elas piscarem juntas, uma pisca de 15 em 15 vezes por segundo, a outra 10 vezes por segundo. Então, quanto tempo elas vão piscar juntas novamente se elas piscarem juntas agora? Depois, a cada 30 segundos, elas vão piscar juntas novamente. Ok? Esse é o processo de descobrir a solução de um problema envolvendo o MMC. Então, agora vocês terão problemas sobre o MMC para vocês resolverem. Ok? Tenham todos uma boa tarde.